deserto de mim há um oásis incriado, onde mitigo a injusta sede dos meus duros caminhares. É nele que me protege do fogo desses olhares, intrusos e traiçoeiros, como vermes carniceiros que perseguem o meu ser e viva querem comer a carne deste meu corpo, que resiste e não se abate frente ao duro acicate da ingrata desigualdade. Mas, ainda que me roa a desumana indignidade no deserto sem garoa, eu sou a asa que voa e no oásis canta a loa de paz e de liberdade. Eu acredito no destino, pelas coisas que me aconteceram, né? Eu acho que o destino, não sei se foi eu que criei o destino, tem gente que acredita nisso, que já vem com o destino traçado, não sei, né? Eu sei que a minha vinda para o Brasil deve-se em função da minha esposa hoje, né? Enquanto eu estive no Exército, depois fui para Angola 26 meses, voltei até que os meus tios que moravam no Rio de Janeiro me mandaram a carta de chamado. Aí eu vim, fiquei, morei 1 ano e meio, quase 2 no Rio de Janeiro. Então, uma dos nossos passatempos era a correspondência, era se escrever. E eu tinha algumas correspondentes portuguesas e espanholas, e um dia pensei em arrumar uma brasileira, né? E aqui, na época, não sei se ainda existem, a revista Sétimo Céu e o Capricho e tal, e ele tinha uma coluna chamada Correio Sentimental, através do qual se arrumavam esses relacionamentos. E eu escrevi e tal, e ela escreveu, e nós ficamos escrevendo quase 5 anos. Eu estou aqui em Chapecó há quase 50 anos. Eu cheguei aqui em janeiro de 65. Mas até 67, o que circulava em Chapecó em termos de escrita era um jornal chamado Oestão e outro, a Folha do Oeste, e ali alguns aventureiros escreviam uma crônica, um poema ou outro. Em 67, quando o Morelato, que morava na linha Vento, que ainda era um distrito de Chapecó, publicou aquele livro sobre o incêndio, né, a queima da igreja, ele estava dando início à escrita em livro. Em 1967, na primeira IFAP, eu lancei um livreto sobre a Chapecó, chamado Exaltação a Chapecó. Eu achei que era eu o pioneiro, sabe? Não tinha conhecimento. Mas depois eu fiquei sabendo que tinha esse livro do Morelato. Mas, enfim, até 86, quando a criação da ACHA, Associação Chapecoense de Escritores, haviam sido lançados em Chapecó 6 livros. Depois que a ACHA foi criada, é que a coisa começou a andar. E hoje existem dezenas, talvez centenas de livros. Bem, o meu processo de criação é, digamos assim, tudo aquilo que nos cerca. Existe uma definição de que poesia é a arte da palavra, né? E, portanto, eu presto muita atenção àquilo que está ao meu redor e àquilo que leio também, né? E baseado nisso, às vezes uma palavra, um gesto, alguma coisa, aquilo serve de ponto inicial para criar poesia ou qualquer outra coisa, um conto, né? Tem gente que acredita em inspiração. Eu não acredito em inspiração. Eu tenho certeza que se alguém sentar embaixo de uma árvore e ficar esperando a inspiração, não vai escrever nada, né? Mas existe um ponto de partida, né? Eu acredito nisso. A partir dali, eu escrevo o rascunho, né, e guardo. Deixo ali amadurecer um tempo. Tempo depois eu revejo, vou rever de novo tudo, né? Extraio o que está a mais, acrescento alguma coisa que falte, enfim, burilo o poema, né, e sai a poesia. Esse é o meu processo e a minha maneira. Então, qualquer hora é hora. Eu dificilmente não escrevo ao menos um poema por dia. Um, pelo menos, é sagrado, né? A leitura me levou a escrever. Eu tenho guardado até hoje, quando eu tinha 14, 15 anos, alguns poemas que eu fiz. Guardo só de recordação, porque aquilo ali, literariamente falando, não tem valor nenhum, entende? Mas na época eu achava que tinha, né? Mas é a minha cachaça, não bebi mais o vício. Bem, esses são, até agora, os 11 livros que eu publiquei.
eu tenho como prioridade este ano lançar a minha autobiografia, né, que está aqui já escrita à mão, digamos assim, rascunhada, agora vai ser visitada, vai para a gráfica. Desses aqui, o primeiro desses 11 a ser lançados, se não me trai a memória, foi esse, Retalhos da Existência, né? Eram poemas que eu tinha acumulado, estavam arquivados e eu resolvi pôr em livro. Agora, o que tem aqui, à exceção desses 3 que são livros de infantis, 2 em prosa e 1 em poesia, a temática deles ela é muito pertinente àquilo que se relaciona com a existencialidade, com a condição humana, conforme eu falei antes, né? O lado social, e também me apraz muito o erótico, né? Então o erotismo está muito presente também na minha poesia. Então, sendo as temáticas essas aquelas que realmente me apraz abordar nos livros, ela é uma constante, ela aparece, claro que em formas diferentes, maneiras diferentes de pôr, de externar, mas a pertinência é a mesma, né? Eu sou extremamente eclético quanto a isso. Agora, esse último é uma síntese dos demais, é uma antologia que traz o melhor de cada um deles, né? E depois tem uma parte, digamos assim, inédita, ou que tinha sido publicada em revistas ou jornais e que foram compiladas ali. Esse aqui, As Brincadeiras de Gastão, foi calcado num fato real. O meu filho, quando era pequenino, ele tinha um coelhinho e ele chamava de Gastão. Começou a ser, não sei porquê, mas começou a chamar de Gastão. E eu, baseado nisso, contei então a história, né, da menina que tinha o Gastão e ela brincava muito com ele. Ela se escondia, por exemplo, e fazia o coelhinho ir atrás dela para descobrir onde ela estava, né? Só que ele aprendeu a brincar e um dia ele resolveu se esconder, passar a se esconder. Ele desaparecia, ela não sabia onde ele estava. Daí procurava e achava ele lá embaixo da cama, atrás do guarda-roupa. Só que um dia eles foram fazer um piquenique numa chácara e ele, acostumado a brincar, desapareceu. E ela ficou muito preocupada, né? De repente ele olhou lá longe e ele estava sob a mira de uma cobra, né? Assim, ela pensou, começou a gritar, o pai tentou ajudar, veio e espantou a cobra. Então ela pegou o coelhinho e a moral da história, quando eles voltaram para casa, né, que ele poderia ter essa liberdade de brincar, mas escolher os lugares, né, onde brincar, porque o perigo estava sempre por ali. Né? Eu cheguei aqui em 1990. Em 92, uma vizinha me disse que tinha um português trabalhando na Chapecó Alimentos. E aí, aquele entusiasmo de conhecer esse português, que a nossa colónia em Chapecó sempre foi muito grande. 3, 4 portugueses em Chapecó. E então eu um dia decidi fazer uma visita para conhecer o meu amigo Silvério Ribeiro da Costa, 92, 93. Então, a nossa amizade já 21, 22 anos. Aí chegado, com muita facilidade, me levaram até à sala onde ele trabalhava como relações públicas. E aí começou uma longa e duradoura e frutuosa amizade. Em 2000, escrevemos um manifesto cultural que foi lançado, foi mandado para todo o país, as secretarias de educação, escolas, foi uma coisa fantástica. Esse manifesto cultural tratava do quê? De que todas as migalhas que vinham para a cultura, eu estou dizendo no contexto do Estado, poucas migalhas dessas migalhas vinham para o Oeste de Santa Catarina. Então nós nos manifestámos, fizemos panelaços, fizemos uma série de coisas, aqui neste café, inclusive, da última vez, em 2012, participámos também no manifesto que foi entregue na Secretaria de Desenvolvimento Regional, para que olhasse a cultura de um jeito diferente.
Nós temos um livro pronto desde 2004, é um livro de arte, mas ele é romanceado. Conta um pouco da minha história, um pouco da história do Agostinho Duarte e um pouco da história do Silvério Ribeiro da Costa. Esse livro está pronto e retrata a história, a trajetória das artes plásticas em Chapecó a partir da década dos anos de 1970. Nós somos formiguinhas, o nosso trabalho ele é quase despercebido, mas tem que ter essas vozes. Então, a voz do Silvério, no aspecto cultural, ele ressoa há mais anos, ele está aqui desde 65, tá? E então, nós temos sempre participado. Sem cultura não existe educação, não existe evolução, enfim. Agora, alguns se ausentam porque viajam muito, mas o pessoal que escreve e que faz cultura, a gente se encontrava aqui todos os dias das 11 ao meio-dia. Continuamos nos encontrando, aqueles que podem vêm aqui. Como eu conheci vocês, lembra? Foi no Sebo da Nair. No Sebo da Nair, Sebo da Nair. A gente estava montando café na construção, reforma de uma sala. E daí eu tive a ideia de fazer um sebinho ali para leitura, né? E contei a história, que ia montar um café e tal. E precisava de uns livros e ali conheci, né? Bem, eu vou contar uma coisa. Acho que não vou. Conta. Eu vou tirar. Não, mas conta. Conta. Não, acho que o momento que me marcou aqui foi no lançamento de um livro, né? Eu não me lembro de quem era, e eu sei que o Agostinho não apareceu, né? Ah, foi a Confraria dos Acheros. Foi um livro meu, Confraria dos Acheros. E eles fizeram um documentário extraordinário, uma surpresa agradabilíssima. Eu não estava esperando, nem ele, não estamos esperando. Eu posso então contar? Se chorar, me desculpe. Então foi assim uma coisa extraordinária. Nós escrevemos esse livro e ele era e era para estar aqui, porque ele também foi um dos fundadores da Associação Chapecó de Escritores. Então, esse documentário era composto de depoimentos de autores de Chapecó. Então, ele e tal. E nesse documentário, então, tinha também a palavra do Agostinho Duarte, mas o Agostinho Duarte no hospital. Tá? Então, foi assim um depoimento fantástico, que tocou todo mundo, porque nós queríamos ele aqui. E ele não pôde estar presente. Depois ele foi para casa, nós ainda tivemos uma conversa extraordinária. Foi um depoimento assim, extraordinário. Ele deitado na cama do hospital, já nos seus últimos dias de vida. Depois foi prestigiado com uma placa do Espaço Agostinho Duarte. Esta galeria foi inaugurada por uma exposição dele também, aqui, lembras também, né? Então, isso aqui nos traz boas lembranças, tristes e alegres, né? Mas a gente tinha que falar isso aí porque foi um momento assim marcante. E dias depois ele faleceu, sabe? Foi um horror. Nós fomos as últimas pessoas, ele foi a última pessoa a visitá-lo no hospital da Unimed. E aí eu puxei para mim a coisa que ele sempre dizia: eu vou escrever um livro sobre a minha vida. E ele faleceu sem concretizar, então eu escrevi o livro da vida dele. É um livro que descreve a história das artes plásticas, um livro apresentado também por ele, também tem um texto dele, e esse livro está para ser publicado, mas quando não sei, tá? Falta vontade às vezes. Então esse livro vai perpetuar a nossa passagem por Chapecó, que é um legado que eu quero deixar para estudantes de artes, de jornalismo, de história, geografia, letras, enfim. Então, e depois o Miguel veio para aqui e nós continuamos com estas coisas assim. Pronto, eu contei uma coisa que ele ia, que mexe com a gente, mexe, ainda hoje mexe com a gente. Cada vez que eu passo num cemitério aqui, municipal, eu tenho que ir visitar a campa do meu amigo, sabe? Porque você não pode visitar os mortos só no dia 2 de novembro. Passou. Eu não sou homem de rezas, mas em respeito, em memória, uma amizade longa que nós tivemos, eu conheci ele em 67 em África. Então esse livro é um pouco da minha história, da história de Agostinho Duarte, a história do Silvério Ribeiro da Costa. E a última foto do livro sou eu, o Silvério e o Agostinho no café e té, tá?
tomando um cálice de vinho do Porto. A gente tinha muito hábito, quando ele ia viajar para a Europa, que ia todos os anos, a gente fazia uma janta de despedida e ia tomar o café no Café de Miguel. Então tem uma garrafa de vinho do Porto e os 3 bebões tomando o cálice de vinho do Porto na despedida. Tá? Então, o livro está extraordinário e isso marca a nossa amizade.